Verdade, tá no ar. Olá, minha Paraíba, vamos juntos. Hoje, sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, a gente ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom poder contar com a sua audiência, com a sua atenção e o seu carinho de sempre, de segunda a sexta aqui, ligado no Rede Verdade. Olha só, ontem, em pleno São João, dirigentes do PT Nacional tiveram reunião com dirigentes do PT aqui na Paraíba para desenhar e avaliar o quadro político das eleições aqui no estado, com vistas à disputa em 2022. Algumas linhas de encaminhamento aí foram apontadas. E quem vai destrinchar essa reunião de ontem aqui agora conosco é o presidente do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo, que está aqui conosco. Aqui um cumprimento, presidente. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui, Jackson, ao Rede Verdade. Essa reunião, conta pra gente aí qual foi a importância dessa reunião e que encaminhamento vocês tiveram aí. Boa tarde, Luiz. Olha, a reunião ela aconteceu ontem com a direção do PT da Paraíba, as lideranças do PT local, os deputados, o nosso grupo de trabalho eleitoral, com o grupo de trabalho de acompanhamento da direção nacional, que está reunido com todos os estados, discutindo as eleições do próximo ano. Aqui na Paraíba, o foco principal, Luiz, foi o fortalecimento do palanque do presidente Lula. Nosso principal objetivo aqui é ter um palanque forte, robusto, né? Logicamente com os partidos que compõem o nosso campo chamado Campo Democrático Popular, mas também ampliando com outros segmentos da política, com outros partidos, outras lideranças, para que a gente possa construir o maior número de lideranças e apoios à candidatura do presidente Lula. Lula já venceu eleições aqui muito bem. Eu lembro que em 2002 a gente só perdeu, acho que 2 cidades na Paraíba. O objetivo agora é vencer nos 223 municípios a eleição, até porque o presidente Lula tem uma força muito grande aqui no Nordeste. Bom, então, para que eu possa entender, eu vou querer naturalmente saber de alguns pontos específicos, mas no geral, o que ficou claro para vocês ontem, com base naquilo que a direção nacional trouxe, é de que nenhum movimento pode ser dado nos estados que atrapalhe a eleição do ex-presidente Lula, quer dizer, a campanha presidencial de Lula em 2022. Todo movimento só pode ser possível se não atrapalhar e mais, se ajudar na eleição de Lula, é isso? Tudo por ele, tudo por ele. O objetivo principal é fortalecer o palanque de Lula. Nenhum projeto local, nenhum projeto pessoal está acima do projeto da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tudo que for construído aqui será para fortalecer o seu palanque no ano que vem. Aí, Jackson, aí nesse sentido, o que foi que vocês apresentaram para a direção nacional? Nesse sentido, qual é a sua visão em relação ao que é melhor, qual é o melhor movimento para o PT aqui da Paraíba para que seja melhor para a eleição de Lula em 2022? Olha, Luiz, primeiro é ter a unidade dos partidos de esquerda. Eu acho que é fundamental que a gente possa construir esse movimento, como tem acontecido nacionalmente em alguns estados. Mas, mais do que isso, nós precisamos ter a compreensão de que o PT sozinho não ganha eleição, a esquerda sozinha não ganha eleição, e aí a gente tem que dialogar com outros segmentos do centro da política que estão ali gravitando no centro da política, no sentido de ampliar esse palanque. Aqui na Paraíba, eu particularmente, como presidente do partido, tenho tido uma opinião de que, se o governador João Azevedo apoia o presidente Lula já no primeiro turno, eu acho que o PT tem que abrir um diálogo de apoio à candidatura do governador João Azevedo. Você fez essa defesa ontem? Fiz essa defesa, coloquei essa fala para a direção nacional, né? Outros dirigentes da Paraíba também concordaram com essa fala, porque é uma fala de responsabilidade política. Nós não podemos ter um governador, por exemplo, que sinaliza no apoio ao nosso presidente, e o PT hoje não apresenta uma alternativa para disputar o governo do Estado, então seria muito natural que, com um apoio no primeiro turno, que o PT correspondesse também esse apoio ao palanque estadual. Agora, veja bem, isso tudo é um projeto de futuro. A gente tem que aguardar as posições políticas que devem se dar, Luiz, na minha opinião, a partir de outubro, quando o Congresso Nacional definitivamente decidir a regra que vai valer para essa eleição, é que as lideranças políticas começarão a se movimentar. Quando você defendeu essa tese de que se o governador João Azevedo resolver apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno, o PT deveria sim se coligar e dar apoio ao governador João Azevedo. Teve aí alguma manifestação contrária, seja do PT aqui na Paraíba ou da direção nacional? Como é que os participantes dessa reunião ouviram e entenderam isso? A direção nacional ela não manifesta opinião, ela apenas escuta nesse momento, até para ter o sentido de como é que está o debate local, o calor do debate local.
logicamente que colocam uma ou outra opinião aqui sobre esse ponto específico da direção nacional. Né, o deputado Guimarães, a companheira Sônia e outros dirigentes que estavam na reunião não colocaram, Só colheram as informações. Você tem ali algum outro dirigente local, o próprio deputado Luiz Couto, o ex-deputado Luiz Couto, é público que ele defende, que ele não defende essa tese, que ele defende uma separação, que o PT, por exemplo, saia do governo do Estado. É uma posição hoje que é minoritária no PT, bastante minoritária, mas eu acho que esse debate vai se dar ainda mais para frente. Agora, é importante que a gente tenha a consciência de uma coisa: nós temos que ter a responsabilidade de ampliar o palanque aqui no Estado. E eu venho dizendo isso já há algum tempo, dialogar com segmentos que têm feito enfrentamento, por exemplo, a Bolsonaro na Paraíba. Listo aqui, por exemplo, o senador veneziano Vital do Rego, que tem tido um papel importante no Senado, na vice-presidência daquela casa, o ex-prefeito Luciano Cartacho, por exemplo, né, que se negou, por exemplo, a participar da reunião da oposição em Campina Grande. Eu acho que esses segmentos da política, essas figuras da política precisam sim ser procuradas pelo PT, pelo presidente Lula, para conversar, para a gente montar um bom palanque aqui no Estado. Agora, Jackson, essa tese defendida que vocês apresentaram, discutiram e apresentaram à direção nacional de apoio a João Azevedo, desde que ele apoie Lula no primeiro turno, leva ali dois obstáculos. Primeiro, do ponto de vista de o PT teria que sacrificar uma participação na chapa, porque me parece que já tem nome demais querendo participar na chapa de João. Então, vocês estariam dispostos a sacrificar esse nome do PT ao Senado para essa composição em favor da candidatura de Lula? Como é que isso foi enfim, trabalhado nesse sentido? Luiz, isso é um cenário realmente que não é fácil. Os nomes que aparecem para a disputa para o Senado são nomes que não têm identidade com o nosso campo político, não têm identidade com o nosso projeto. Você está falando de Aguinaldo Ribeiro e Efraim Filho? Esses dois nomes hoje estão mais vinculados ao governo Bolsonaro. Aguinaldo lidera a maioria na Câmara, né? Efraim Filho faz parte do bloco de oposição ao governo, sempre fez, né? É legítimo até, ele é de um partido que não é aliado do PT. Então, é um impedimento, sim. É uma questão que nós vamos ter que tratar mais na frente. Eu não descartaria a possibilidade de ter alguém vinculado a esse campo, alguém vinculado à esquerda, nesse palanque, né? Nessa coligação. Possa ser que lá na frente, né, com novas filiações ou até com as lideranças que já estão no PT, que a gente possa ter uma liderança política compondo esse palanque, caso realmente esse palanque se consolide em torno do projeto da eleição do presidente Lula. Agora, tem as informações de que Aguinaldo já procurou a direção nacional do PT para conversar sobre 2022, como se quisesse fazer um caminho de volta, ele que já foi ministro do governo Dilma, no governo do PT. O deputado federal Efraim Filho recentemente chegou a dizer que o voto dele em Bolsonaro para 2022 não estaria certo. Vocês alimentam a tese de fazer essa composição que vá além da questão da própria esquerda e ter ali esses nomes, enfim, mais da direita, mais do centro, votando em Lula já no primeiro turno? Olha, quem quiser votar no presidente Lula já agora no primeiro turno será muito bem-vindo. Isso não significa necessariamente que vai ser o apoio, por exemplo, do PT, uma candidatura ao Senado que não esteja vinculado ao nosso projeto, por exemplo. Disse a você no começo, é um impeditivo, é um problema que não é fácil de resolver. Se a composição que se apresenta para 22 em torno do governador João Azevedo for essa, nós vamos ter muita dificuldade de construir isso, mas em nome de um projeto maior, né, em nome do projeto mais importante para o país, que é devolver o Brasil ao povo brasileiro, que é a candidatura do presidente Lula, eu acho que o PT tem que sim abrir um diálogo com esse segmento da política, com esses atores da política, no sentido de construir esse palanque. Qual é o prazo que o PT espera, aguarda ou esticaria essa corda por parte da posição e da decisão do governador João Azevedo? O governador tem uma postura, enfim, de algum confronto, de um campo diferenciado do presidente Jair Bolsonaro, mas também não apontou, falando em 2022, qual é o candidato à presidência da República. Espera ali uma decisão do Cidadania, enfim, mas que prazo e que expectativa vocês têm, que retorno vocês têm em relação ao governador João Azevedo? Ele já sentou com alguém para dar esperança ao PT nesse sentido? Não, nós não temos nenhuma discussão sobre isso, não tem prazo para isso, né? Faz tempo que eu não converso com o governador João Azevedo, acho que a última vez que conversei com ele foi nas eleições de 2000, na sua eleição de governador, mas eu acho que o PT tem que primeiro montar uma estratégia para a chapa proporcional. A gente definiu que até outubro, Luiz, o Congresso Nacional vai estar definindo a regra, se volta distritão, se passa o distrital misto, se mantém a regra que está sem coligação. Mantendo a regra, eu tenho uma avaliação que os atores começarão a se movimentar mais em torno do processo do próximo ano. Então, até outubro, montar a chapa de deputado estadual e deputado federal. A partir de outubro, aí sim, começar a discutir a chapa majoritária aqui na Paraíba. Você falou em unidade da esquerda, se pudesse conquistar essa unidade da esquerda. Porém, essa esquerda
ela é hoje oposição aí ao governador João Azevedo e num racha teria uma terceira via aqui na Paraíba. Você acredita nisso e acha que o PT pode alimentar esse sonho aí da esquerda? Eu acho que precisa ter uma necessidade do palanque que representa o projeto nacional do presidente Lula, que para nós é a primeira via. É uma via de alternativa que devolve ao povo brasileiro o nosso país. Se esse palanque não se consolida em torno da candidatura do governador João Azevedo, que eu repito, Luiz, é uma vontade pessoal minha, isso não é uma vontade do partido, isso não foi debatido ainda no conjunto do partido, existe um sentimento nessa linha que foi colocado para a direção nacional. Se isso não se consolida, eu acho que a esquerda tem que sentar, tem que discutir e tem que apresentar um projeto para o Estado, com candidatura a governador, com candidatura a senador, candidatura a vice-governador. O que não pode é o presidente Lula ficar sem um palanque aqui. Um exemplo, o bloco vinculado à oposição na Paraíba, mais em torno do projeto de Bolsonaro com um candidato, né? O governador João Azevedo apoiando, por exemplo, um candidato que não seja o presidente Lula, Lula terá que ter um palanque na Paraíba. E para isso, aí nós vamos ter que ter um candidato. Aí sentar com a esquerda, PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, né, esses partidos, a UP, o PSOL, sentar com esses partidos e avaliar a possibilidade de uma candidatura aqui vinculada a esse campo. Nós não podemos deixar de ter um candidato que defenda o nosso projeto nacional. Para a gente, isso é o mais importante. Qual vai ser a influência, na sua visão, da eleição nacional na eleição estadual? Vai ter uma margem, um índice menor, de menor grau de influência? Total ou ela influência. Vai pautar a eleição estadual? Total influência, Luiz. Não tenha dúvida que essa eleição será extremamente nacionalizada, tanto que, na minha opinião, não há espaço para uma terceira via na Paraíba. É muito difícil, né? Possa ser que eu erre, mas a avaliação de hoje é que não tem espaço para uma terceira via na Paraíba. Do mesmo jeito do Brasil. Exatamente igual ao quadro nacional. A pesquisa de hoje já mostra isso. As alternativas que se apresentam como terceira via em nível nacional não saem daquela margem ali de 5%, não consegue sequer colocar a eleição no segundo turno. Na pesquisa do IPEC de hoje, o presidente Lula ganha no primeiro turno. Então eu acho que a Paraíba também vai ser um quadro mais ou menos dessa forma. Tá. Tem um tema que fica aí sendo sempre citado, que é a movimentação do ex-governador Ricardo Coutinho. Se fala que ele quer ser filiado ao PT, enfim, e quer o apoio do PT para a candidatura ao Senado. Como é que vocês encararam isso? Isso foi debatido na reunião? Você me responde daqui a pouquinho, vou lhe dar um minutinho para a gente ir para um intervalo comercial. Na volta, a gente continua destrinchando o quadro aqui e a posição do PT aqui na Paraíba com vistas às eleições de 2022. Daqui a pouquinho a gente está de volta.